Olá, vamos conversar sobre um assunto que, olha, define o destino de muita gente: organização financeira. Tem gente que enriquece e tem gente que quebra, né? O que a gente vai ver aqui hoje é um guia bem prático para aplicar assim que acabar de ouvir. Vamos lá. Para começar, dá uma olhada nesse número. É bem alarmante. 69% das pessoas no Brasil não guardam dinheiro. Pensa bem nisso. De cada 10 pessoas que a gente conhece, quase 7 não conseguem poupar absolutamente nada. Isso já dá uma ideia do tamanho do desafio. E o que é que esse número quer dizer na prática? Quer dizer que a maioria das pessoas está presa no que a gente pode chamar de uma armadilha financeira. E muitas vezes isso acontece por uma tentativa de ser o que a nossa fonte chama de dublê de rico. Sabe, a pessoa prefere o prazer de agora, de parecer que tem o que não tem, em vez de fato, construir uma base sólida para o futuro. E essa armadilha, claro, leva direto para o perigo da dívida. Aquele desejo de antecipar um sonho, de ter agora uma coisa para a qual ainda não se tem grana. Nossa, isso pode transformar o que parecia uma bênção numa verdadeira maldição. Olha só o poder de destruição dos juros. É inacreditável. Como a gente vê aí na comparação, uma dívida de R$ 10.000 no rotativo do cartão, com juro de 12% ao mês, em 5 anos, isso vira quase R$ 9 milhões. É assustador, né? Então a primeira lição é muito clara. Fuja de dívida com juro alto a qualquer custo. Ok, então para onde vai o dinheiro das pessoas? A resposta para essa pergunta define o futuro financeiro de cada um. Basicamente, tudo se resume a 3 mentalidades, 3 jeitos de pensar. E as decisões que cada um toma vão levar a um desses 3 caminhos. A primeira mentalidade é a da sobrevivência. Aqui o ciclo é bem simples e, vamos dizer, implacável. O salário entra e, vai direto para pagar as despesas básicas. Aluguel, conta de luz, comida, não sobra nada. A pessoa vive para pagar a conta, fica presa nesse ciclo sem fim. A segunda é a mentalidade do loop dos passivos. Isso é muito comum na classe média. Com uma renda um pouco maior, a pessoa paga as despesas e o que sobra vai para a compra de passivos. São coisas que, na verdade, tiram dinheiro do bolso. Ela acha que está investindo num carrão novo, mas, na verdade, só está criando mais despesa para o futuro. E o que é um passivo? A definição é essa aí, bem direta. É qualquer coisa que tira dinheiro do bolso. Ponto. O carro, por exemplo, gera custo com IPVA, seguro, gasolina, manutenção. Ele não põe dinheiro no bolso, ele come a renda. E entender isso é crucial. E aí, finalmente, a gente chega na terceira mentalidade, a da riqueza. Aqui, a lógica se inverte completamente. A pessoa usa a renda para comprar ativos, ou seja, coisas que colocam o dinheiro no bolso dela. Esses ativos, ações, fundos imobiliários, por exemplo, geram mais renda. E essa renda é usada para comprar mais ativos. É um ciclo virtuoso de crescimento. E aqui está a definição oposta. Claro, ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no bolso. Entender essa diferença, a diferença fundamental entre ativo e passivo, é o que separa a estagnação financeira da prosperidade. A direção que o dinheiro toma define o destino. Bom, agora que a gente já entendeu as mentalidades, vamos para a prática 1, uma ferramenta para finalmente assumir o controle. Um jeito bem simples de organizar um orçamento em 3 fatias, para que seja possível decidir para onde o dinheiro vai de verdade. E isso nos leva a essa citação que é muito poderosa. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo mestre. A escolha é essa. Ou a gente controla o dinheiro, ou ele vai controlar a nossa vida. Não tem muito meio termo, né? Um jeito bem visual de fazer isso é com esse orçamento pizza. A ideia é dividir a renda em 3 grandes fatias. 50% vai para os gastos essenciais, tipo moradia, comida, 30% para os gastos que são opcionais, como lazer, um hobby, e os outros 20%. Esses 20% é a fatia mais importante. É o que vai construir riqueza de verdade. Esse dinheiro tem que ser direcionado para 3 áreas principais: estudos, para aumentar a capacidade de gerar valor, a reserva de emergência, para proteger contra imprevistos e, claro, investimentos, que vão multiplicar o patrimônio lá na frente. E por que essa urgência toda? Por que começar agora? Porque o tempo é o ingrediente mais poderoso quando o assunto é dinheiro. O valor de uma decisão financeira muda drasticamente dependendo de quando ela é tomada. Começar agora simplesmente tudo. A vida financeira segue mais ou menos um ciclo, como a gente vê nessa linha do tempo. A gente vai da dependência, passa pelo começo da vida profissional, chega no pico de ganhos e depois vem o declínio e a aposentadoria. O grande erro que muita gente comete é só pensar em investir aqui, já na fase de declínio, quando o tempo já não joga mais a favor.
E essa tabela mostra o porquê de um jeito brilhante. Olha só que interessante. Quando você é jovem, se tem tempo e saúde, mas pouco dinheiro. Na vida adulta, geralmente tem dinheiro e saúde, mas cadê o tempo? E na velhice, pode até ter tempo e dinheiro, mas a saúde já não é a mesma. A única fase em que tempo e saúde andam juntos é na juventude. É a janela de oportunidade perfeita para plantar o futuro. A conclusão aqui é inevitável. O custo de esperar é alto demais. O esforço que se faz hoje é pequeno se comparado ao esforço gigantesco que vai ser preciso lá na frente. Adiar essa decisão pode significar simplesmente nunca alcançar a liberdade financeira. E assim, a gente volta para aquela pergunta fundamental. Depois de entender os perigos, as mentalidades, as ferramentas e, principalmente, o poder do tempo, a escolha final é de cada um. O dinheiro. Ele vai ser o servo ou vai ser o mestre?